Olá, gente boa de Deus, gente querida, paz do Senhor. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu sei que você está acompanhando. E eu quero te dizer que é um privilégio muito grande poder ler, meditar, ouvir a palavra de Deus e, além de tudo, ter o Espírito Santo para interpretar e para nos ajudar no entendimento. Vamos orar agradecendo por isso? Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre. Eu quero te agradecer por esse privilégio de ter a tua palavra e pelo teu Espírito que nos ajuda a entendê-la. Oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje é Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, capitães dos guardas do templo e dos saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles estavam preocupados porque os discípulos estavam falando: olha, Jesus ressuscitou. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Bom, o milagre que a gente leu ontem foi do capítulo 3, começou às 3 horas da tarde. Né? Esse milagre aconteceu às 3 horas e aí foi até a noite o discurso de Pedro e eles chegaram, prenderam quando estava anoitecendo. Vamos deixar ele aqui, no dia seguinte a gente interroga eles. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem fizestes isto? Ora, aqui, irmãos, os mesmos que interrogavam a Jesus. Eram os mesmos, cerca de um ano e pouquinho atrás. As mesmas pessoas. Os mesmos saduceus, o mesmo sumo sacerdote, os mesmos escribas, que interrogaram a Jesus com que autoridade, é os mesmos que agora prendem esses homens por, através deles, Jesus realizar o milagre, e agora traz na presença de toda a cúpula, a magistratura religiosa, não é? E aí vão interrogá-los. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado em favor de um homem doente, e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Observe que Pedro, ele discursa diante da multidão no capítulo 3, falando as mesmas palavras, e quando ele chega diante da magistratura, ele não tem medo. Ele diz a mesma coisa, com a mesma ênfase e com a mesma autoridade. Porque o Espírito, quando enche uma pessoa, ninguém segura. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta por pedra angular. O próprio Jesus tinha falado isso para eles. Pedro estava aqui repetindo. E, portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há outro nome dado entre os homens ou entre os seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, não tinham muita cultura, não tinham muita leitura, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. O que eles podiam fazer? Se eles constataram que aqueles homens andavam com Jesus e agora o paralítico curado está ali de pé, eles podiam fazer o quê? Que tipo de condenação? Por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, está aqui comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los
exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, eles tinham tirado eles da sala, põe para dentro da sala de novo, e ordenaram-lhes que não falassem, nem tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Vocês que são aí os donos da religião e da lei, julguem vocês mesmos, nós devemos obedecer vocês ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Olha, meus irmãos, essa mesma gente que foi ali o entrave no ministério de Jesus, que, sabe, Jesus curava e eles reclamavam do sábado, eles reclamavam, queriam saber qual era a autoridade, por que aquele ensino diferente, e a ponto deles assassinarem Jesus. Na verdade, eles tramarem toda a morte de Jesus, porque Jesus ele foi entregue por si mesmo, né? Jesus se entrega, mas eles tramam toda ali aquela morte de Jesus. E aí eles olham para isso e falam: a gente não pode fazer nada contra esses homens, eles não são dignos de açoite nem de nada. Nós prendemos ele, mas a gente precisa liberar porque não tem acusação. Os caras fizeram bem, está aqui o homem e o paralítico, a gente está dizendo em nome de quem? Estão dizendo que é o nome de Jesus ressuscitado. O que a gente pode fazer a não ser ameaçá-los agora e intimidá-los para que eles não falem desse nome mais? Então eles ameaçaram eles, né? E pediram para que eles não falassem mais nesse nome para ninguém. Pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram. Quando eles foram soltos, eles correram para os irmãos alegres. Olha que é isso, gente. Com alegria transbordando no coração, eles foram lá. Sabe o que aconteceu? Nós tivemos a oportunidade de botar o dedo na cara daquela gente que crucificou Jesus e mostrar para eles que Jesus ressuscitou e ainda continua fazendo milagres. E aí eles deram as mãos unânimes e oraram. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, e que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: por que os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para que proclamem a tua palavra com toda a intrepidez, estendendo a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Eles se reúnem, fazem aquela oração. E olha que oração. Ele diz: Senhor, aí eles citam o Salmo 2, porque os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se mancomunam contra o seu ungido, dizendo: rompamos com suas ataduras. Eles citam o Salmo e aí eles dizem: Senhor, na verdade Herodes e Pôncio Pilatos tramaram junto com os pagãos e todo Israel a morte de teu filho, mas nós sabemos que já estava tudo predeterminado por ti. É o Senhor quem estava no controle, não eles. Agora, Senhor, capacita os teus servos para que eles proclamem com toda a ousadia. Eles não têm aqui uma oração para Deus castigá-los, eles não têm oração aqui para Deus maltratá-los, eles não têm, não, eles só pedem para que Deus os capacite, para que eles avancem na pregação do Evangelho e o Senhor ele possa
confirmar a mensagem através dos sinais. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição de Jesus, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras e as casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Esse foi o capítulo 4, onde você pode ver o desfecho do milagre que começou lá no capítulo 3. Eles são levados à presença de todos os magistrados da Suprema Corte Religiosa, e ali eles falam com toda a ousadia, com coragem, com força, com ânimo. Oram depois que eles são libertados, são ameaçados, mas são libertados. Eles saem, oram, agradecem a Deus, rejubilam de alegria porque aquilo que Jesus predisse estava acontecendo. E aí o desfecho de tudo isso é que eles viviam em comum acordo em tudo, tinham os seus bens, eles vendiam, traziam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos repartiam conforme a necessidade de cada pessoa. E aqui a Bíblia faz questão de dizer que não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Todos viviam bem, em comum acordo, louvando e caindo na graça do povo. Esse é o capítulo 4. A gente se vê amanhã no capítulo 5, com a história de Ananias e Safira. Que Deus abençoe. A gente se vê.